Oi, pessoal! Aqui é a Mariana Oliveira e hoje vamos falar sobre dicas essenciais para estudar e escrever trabalhos educacionais e científicos. Vocês pediram bastante nos comentários do último vídeo, então eu trouxe um link para um serviço de ajuda na redação de trabalhos educacionais, que estará disponível na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma dica. Vamos direto ao ponto e começar o vídeo de hoje. Seja no direito, seja em qualquer outra área acadêmica, é natural citar leis nas normas da ABNT. Os textos oficiais, como legislações e jurisprudência, são informações fidedignas, que fornecem dados importantes sobre a sociedade atual. Uma citação de lei em TCC pode complementar pesquisas em campos tão variados quanto administração, pedagogia, serviço social ou arquitetura. São muitas possibilidades. Ocorre que o formato das referências bibliográficas, nesses casos, é um pouco diferente. Nem sempre existe um autor de quem extrair o sobrenome, por exemplo. Temas 40 sugestões de temas para TCC de odontologia. TCC pronto. Medicina tem TCC. Tire suas dúvidas e veja trabalhos prontos. Apresentação. Lembranças para a banca de TCC. Saiba o que dar aos membros neste artigo. Vamos ensinar como citar leis nas normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Além disso, também apresentamos exemplos de diferentes situações. Acompanhe. Como citar leis nas normas da ABNT. Depois de citar uma lei dentro do texto do trabalho acadêmico, o aluno deve fazer uma chamada para a citação e incluir a fonte na lista de referências bibliográficas, que corresponde a um elemento textual obrigatório. A fonte que baseia as informações e os exemplos abaixo é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. As diretrizes da entidade são adotadas pela maior parte das instituições de ensino no país, como forma de padronizar e organizar a produção científica. A Norma Brasileira 6023, de 2018, ou simplesmente a ABNT-NBR 6023, é o documento que detalha os modelos de referências. Segundo a entidade, podem-se citar livros, revistas, jornais, mídias eletrônicas e até material tridimensional, como esculturas. A publicação conta com um tópico especialmente dedicado a documentos jurídicos. Isso inclui legislação, jurisprudências e doutrinas. A categoria legislação compreende a Constituição, decreto-lei, decreto-lei, emenda, lei complementar, entre outros documentos jurídicos. A ABNT define que a referência de lei pode ser composta por elementos essenciais, obrigatórios, e complementares, opcionais. Vamos falar sobre cada categoria nos tópicos a seguir. Elementos essenciais. Os elementos essenciais a serem incluídos na referência são: jurisdição, em letras maiúsculas. Título, pode ser lei, decreto ou emenda constitucional. Numeração, número que identifica a lei. Data da legislação, o dia, mês e ano da criação da lei. Ementa/epígrafe, uma breve apresentação do conteúdo da lei, data de publicação, dia, mês e ano em que a lei foi publicada, título da publicação, onde a legislação foi publicada, subtítulo da publicação, se houver, número da seção, parte da publicação onde se encontra a legislação, local, município da publicação. Considerando a combinação dos elementos que compõem uma referência de lei, o esqueleto a ser seguido é jurisdição ou cabeçalho. Lei ou decreto número 20-30, de dia de mês de ano. Ementa. Título da publicação, local de publicação, dia mês ano. Elementos complementares. Se necessário, podem-se acrescentar informações complementares na hora de citar leis ABNT nas referências. São eles: notas, informações complementares, retificações, alterações, revogações, projetos de origem, autoria do projeto, vigência, atualização, página inicial, página final e quando a lei foi consultada na internet. Outro ponto muito importante é quando a legislação foi consultada em um documento digital. É necessário fornecer informações sobre o suporte, como endereço eletrônico, precedido de disponível em, e data de acesso.
precedida de acesso em. A data deve ser apresentada com o dia, mês abreviado e ano. Portanto, siga as regras de referência de site na ABNT e você não terá problemas. Exemplos de referências de lei ABNT. Brasil. Constituição, 1988. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília BF, Presidência da República. Disponível em http://www.planalto.gov.br/civil_03/constituical compilado HTM. Acesso em 25 de setembro de 2022. Mais um exemplo, Brasil. Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943. Lex, Coletânea de Legislação, Edição Federal, São Paulo, V. 7, 1943. Suplemento. Ou então, Brasil. Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Lex, Coletânea de Legislação, Edição Federal, São Paulo, V. 7, 1943. Suplemento. Mais um exemplo, considerando outra lei. Minas Gerais. Lei N. 869, de 5 de julho de 1952. Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. Minas Gerais, Belo Horizonte, 6 de julho de 1952. Agora um exemplo de referência bibliográfica de Lei Municipal, Bauru, São Paulo. Lei Municipal 7.148/2018 dispõe sobre a organização do Sistema de Inovação do município de Bauru e sobre medidas de incentivo à inovação tecnológica. Bauru, Prefeitura Municipal de Bauru, 2018. Disponível em https://sapl Bauru. Espécie Lei BR/Norma_Jurídica/12147_texto_integral, PDF. Acesso em 9 de junho de 2021. Como citar leis nas normas da ABNT no corpo do texto? No corpo do texto, a citação de leis segue as mesmas orientações para citação direta ou indireta. Entre parênteses, no lugar do sobrenome do autor, usa-se a jurisdição. Já o ano, é o ano de promulgação da lei. Nos casos aqui mencionados, ficaria, Brasil, 1988, Brasil, 1943, Minas Gerais, 1952, Bauru, São Paulo, 2018. Para citar uma lei federal, usa-se o termo Brasil. No caso de uma lei estadual, o termo que inicia tanto a chamada para a citação quanto a referência é o nome do estado, como é o caso de Minas Gerais. Por fim, para citar uma lei municipal, é necessário introduzir o nome da cidade, como por exemplo, Bauru. No caso dos municípios que possuem o mesmo nome do estado, é necessário incluir uma sinalização. A chamada para uma lei do estado de São Paulo fica assim: São Paulo, Estado. Por outro lado, no caso de leis municipais da capital paulista, a chamada deve incluir São Paulo, São Paulo. Exemplo prático de referência de lei. Agora você já sabe como citar leis conforme a NBR 6023/2018. Mas, para entender melhor a regra aplicada, veja um exemplo prático, utilizando a Lei nº 13.709. Primeiro tomamos nota da referência bibliográfica. Depois, incluímos a citação com chamada dentro do corpo do texto. Veja, referência bibliográfica de Lei Brasil. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Marco Civil da Internet. Diário Oficial da União, Seção 1, Brasília BF, ano 155, N. 157, páginas 59 a 64, 15 de agosto de 2018. Citação indireta de uma lei. O governo brasileiro criou o Marco Civil da Internet em 2014.
através da aprovação da Lei N. Graus 12.965. Esta legislação define 3 pilares fundamentais para o acesso à liberdade de expressão, a neutralidade de rede e a privacidade. Brasil, 2014. Citação direta de lei quanto à proteção de dados dos usuários na internet, a Lei nº 12.965 deixa claro que, art. 8º, a garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet. Brasil, 2014. Como citar e referenciar jurisprudência? A categoria jurisprudência engloba súmulas, sentenças, enunciados, acórdãos e demais decisões judiciais. Devem-se elencar jurisdição e órgão judiciário competente, título e número, partes envolvidas, se houver, relator, local, data e dados da publicação. Como fazer a referência de jurisprudência? Veja exemplos de como fazer referência bibliográfica de jurisprudência. Brasil. Tribunal Regional Federal, 5. Região. Apelação civil no 42.441 pi, 94.05. 01629-6. Apelante, Edilemos Mamed dos Santos e outros. Apelada, Escola Técnica Federal de Pernambuco. Relator, Juiz Nereu Santos. Recife, 4 de março de 1997. Lex, Jurisprudência do STJ e Tribunais Regionais Federais, São Paulo, V. 10, N. 103. Página 558 a 562, Mar. 1998. Dica: em caso de documento veiculado em meio eletrônico, adicionam-se os dados correspondentes, como o URL e data de acesso. Assim, Brasil. Supremo Tribunal Federal. Súmula número 14. Não é admissível, por ato administrativo, restringir, em razão de idade, inscrição em concurso para cargo público. Disponível em http://www.truenet.com br/jurisnet/sumustif. HTML. Acesso em 29/1998. Mais um exemplo, Brasil. Superior Tribunal de Justiça. Súmula N. Graus 333. Cabe mandado de segurança contra ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista ou empresa pública. Brasília DF, Superior Tribunal de Justiça, disponível em http://www.stj.jus.br/com/sumanote/toque. JSP ian.i,b igual tema ian.i,p igual true ian.i,t igual ian.i,l igual 10 ian.i, igual 340 número TIT 333 tema 0. Acesso em 23/8 2022. Como citar jurisprudência no corpo do texto? A chamada para citação é composta pela jurisdição e pelo ano de publicação. Brasil, 1997, Brasil, 2007. Como citar doutrina na ABNT? Essa classificação abarca discussões técnicas sobre questões legais. A referência varia de acordo com a natureza da publicação, artigo de periódico, monografia acadêmica, etc. Como fazer referência bibliográfica de doutrina? Abaixo, um exemplo retirado de revista, Barros, Raimundo Gomes de Ministério Público, sua legitimação frente ao Código do Consumidor. Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados, São Paulo, V. 19, N. 139, página 53 a 72, AGO. 1995. Para entender melhor como referenciar leis no trabalho, veja o vídeo do canal Fran Carniel. Por fim, é sempre bom contar com ferramentas que facilitam o trabalho de formatação, pois assim você tem mais tempo para se dedicar à pesquisa. Uma dica, portanto, é utilizar o gerador online de referências bibliográficas Gorby, para referenciar e citar qualquer tipo de documento jurídico de acordo com a NBR 6023/2018.